Boa tarde a todos. Novamente aqui nos reunimos com vocês virtualmente para a gente conversar um pouquinho, porque justamente nessa pandemia é o meio de comunicação mais eficiente e mais seguro que nós temos é através de vídeos. Hoje nós queremos comentar, eu e a Suzy, sobre a doutrina espírita. O que significa para mim a doutrina espírita? Eu vou dar minha opinião, depois eu passo para a Suzy para ela dar a opinião dela. Para mim, a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo, que disse aos apóstolos que não poderia revelar tudo que eles precisavam saber, porque eles não entenderiam, mas posteriormente ele enviaria o Consolador prometido e que viria explicar tudo. E realmente, seguindo os livros da doutrina espírita de Allan Kardec, a gente começa a compreender cada vez mais o que Jesus queria nos dizer, nos ensinar. E a doutrina espírita é a doutrina pacificadora, salvadora, consoladora. Ela te esclarece a vida, ela te faz entender o que significa a morte e a vida após a morte. Então, dessa forma, a gente acaba entendendo o que Cristo também quis transmitir para nós. Ele quis que nós soubéssemos que a vida continua, que a morte não existe e que nós estamos aqui numa caminhada de melhoramento espiritual, da reforma íntima de cada um. Nós estamos aqui para aprender. A Terra é a maior escola da vida que nós temos. Então, a palavra é Suzana. Ficar diante dessas colocações, né, muito bem ditas e bem explicadas, gostaria de dizer que a doutrina espírita foi por muito tempo incompreendida, pouco divulgada e pouco conhecida, mas hoje que bom que as pessoas já têm esse esclarecimento, já estão tomando conhecimento a respeito da doutrina espírita. Nós espíritas somos cristãos. Isso significa que nós seguimos os ensinamentos do Cristo. Aquilo que Cristo um dia, quando esteve entre nós, veio dizer, explicar aos seus discípulos. E ele pediu aos seus discípulos que seguissem e espalhassem o Evangelho, ensinassem as pessoas acerca do seu Evangelho. Porque o Espiritismo, a base do Espiritismo é amor e caridade. E é isso que Cristo veio nos ensinar quando esteve entre nós. Quando ele esteve na Terra, ele comentou com seus discípulos que ele não ficaria para sempre com seus discípulos, que ele estava ali para ensiná-los e que eles teriam a missão de seguir adiante tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Mestre. E Jesus foi um grande contador de história. Ele foi um mestre exímio em contar histórias, porque através dessas histórias ele poderia passar o conhecimento para aquelas pessoas que na época não teriam a compreensão das coisas que ele queria ensinar. Então, através de histórias, que são as parábolas, ele fazia não só com que os apóstolos entendessem o que ele queria dizer, mas que os apóstolos pensassem a respeito. Isso faz um grande mestre. E Jesus foi o mestre dos mestres, porque através dessas parábolas as pessoas refletiam acerca daquilo que ele veio explicar e esclarecer. E então hoje nós espíritas entendemos que o caminho é esse, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espiritismo, ele veio como consolador prometido
Porque Jesus, quando esteve entre nós, disse aos seus apóstolos que ele não permaneceria, mas que ele enviaria o Consolador prometido. E através do Consolador, ou seja, do Espiritismo, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina dos espíritos. Então, os espíritos vieram esclarecer as verdades ditas por Cristo, muitas vezes incompreendida por todos nós e até hoje por muitas pessoas, porque as pessoas não têm a noção do que fala o Espiritismo. Mas se Jesus veio nos ensinar e falar de amor e caridade, ele veio nos dizer que amássemos o Pai em primeiro lugar e acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso que nós temos que fazer. E a doutrina nos esclarece essas coisas e tantas outras coisas, porque nós, na verdade, nós não morremos. O que fica e permanece é o nosso corpo físico, é a nossa essência espiritual. Jesus é um espírito. E, portanto, no momento que nós nos desprendemos do corpo físico, a nossa essência divina, ela permanece. E isso tudo os espíritos vieram nos contar e vieram nos esclarecer diante de tantas outras coisas que o espírito tem para nos dizer. Porque nós sabemos, através do espiritismo, através dos espíritos, que as leis divinas, elas estão na nossa consciência, gravadas na nossa consciência. Porém, se nós analisarmos e pegarmos o livro dos Espíritos, nós temos todas essas leis divinas classificadas para melhor entendimento. Então, uma lei, por exemplo, que os espíritos vêm nos falar é a lei da sociedade, que nós temos que viver em sociedade, porque é somente através da sociedade que nós podemos evoluir e crescer. É em contato e em relação com o outro que nós vamos evoluir e vamos crescer, porque aí nós vamos desenvolver as virtudes que nós precisamos desenvolver para evoluirmos. Ou seja, o que é essa evolução? É a expansão da consciência. À medida que nós evoluímos, nós expandimos a nossa consciência. E é isso que Jesus espera de nós, que nós nos tornamos pessoas melhores nesse mundo. Assim como a lei da sociedade, existe a lei do trabalho, que o homem necessita do trabalho também para crescer, para se desenvolver, e tantas outras leis que Jesus veio. A lei do retorno, por exemplo, né, que diz que tudo que nós fizermos ao próximo retornará para nós. Então, nós temos que pensar a respeito disso. E isso tudo, todo esse conhecimento, nós recebemos através da informação dos espíritos. Eles vieram nos esclarecer essas leis que, mesmo estando na nossa consciência, porque o homem tem noção do bem e do mal, até mesmo o bandido, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado, porém existe o livre-arbítrio, ele tem a opção de saber que ele está errando e continuar no erro. Mas nós, conhecedores da doutrina, nós temos a noção hoje do certo e do errado, dessa compreensão, e nós também podemos escolher se nós permanecemos no erro ou se nós corrigimos o nosso erro, através do nosso arrependimento e através da mudança dos nossos atos, porque não bastam palavras, e sim ações. Então nós temos que agir de maneira diferente. Jesus perdoou a todos os erros, até mesmo quem os crucificou, e disse ao Pai, né? Ele disse ao Pai. O perdão, né? O perdão faz parte da complemento da doutrina, porque Exatamente. Cristo veio nos exemplificar o modo de viver, de amar e principalmente perdoar.